Bom dia, pessoal. Vocês vão estranhar que eu estou falando no microfone e o som não está saindo. Na verdade, é só por causa da filmagem que nós estamos fazendo. Obrigado por terem vindo. Vocês vão receber um CD, todos vocês vão receber um material onde vai ter a filmagem e todos os PowerPoints. Se vocês quiserem copiar, tal, mas senão vocês vão receber todas as apresentações. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Celta por organizar esse evento, o pessoal nosso do portal, e da contribuição que vocês fizeram. É um trabalho muito bacana de fazer essa contribuição para a ACD. Então, foram mais de 100 inscrições. A gente, de uma forma, ajudou um pouquinho uma instituição que é bastante séria. A professora Miriam vai começar a primeira apresentação. Está com a voz. Infelizmente, o microfone é só para a formalidade do vídeo que vocês vão receber, todos vocês vão receber pelo correio. Alguns a própria Celta está disposta a levar pessoalmente e tudo mais. Obrigada. Estou meio rouca, mas dá para ouvir? Dá para ouvir? Tá, vai estar meio grossa, mas é assim. Peguei gripe semana passada e hoje piorou. Queria agradecer, então, ao tratamento de águas, né, a Celta, pelo convite. E vou fazer essa apresentação de forma bem didática, tá? Para vocês entenderem a origem, tá? A propriedade e aplicação da zeólita. Tá? E mais tarde, acho que vão ter palestras mais específicas na área técnica. Tá? Mas para entender a área técnica, é importante entender a estrutura, né, e as propriedades da zeólita. Bem? Então, está assim, bem acadêmico. Tá? Espero que vocês também entendam, porque eu tentei fazer da forma mais simples possível. Tá dando para ouvir mesmo? Tá ok. Bom, meu nome é Miriam, né? Eu sou da Universidade Federal de São Paulo. Eu comecei a trabalhar com zeólita há uns 3, 4 anos atrás. Né? E a gente está testando a zeólita no tratamento de um resíduo de uma indústria de alumínio. Tá? E, ao mesmo tempo, a gente está também testando a zeólita junto com outro resíduo como material pozolânico. Não sei se vocês sabem o que é pozolana. Pozolana é um material que a gente usa para substituir parte do cimento, tá? Que ela tem características cimentantes. E a zeólita tem essa característica. Tá? Bom, o conteúdo dessa palestra, então, praticamente a gente vai falar um pouquinho do que são minerais, né? Onde a gente encontra os minerais, a origem dos minerais, classificação, né? Onde é que as zeólitas caem nessa classificação, silicatos, né? Falar da origem das zeólitas e ocorrências no mundo e no Brasil, a estrutura das zeólitas, propriedades e aplicações. Aplicações vou falar bem rapidinho, tá? Mas o restante eu vou tentar explicar melhor. Bom, todo mundo sabe o que é mineral, né? Qual a diferença de mineral e rocha? Né? Os minerais compõem a parte unitária das rochas, é a menor forma que compõe as rochas. Tá? Então, por exemplo, num granito eu tenho 3 minerais, né? Quartzo, feldspato e mica. E onde é que ficam esses minerais? Praticamente em toda a crosta terrestre. Esse aqui, né? Só apertar o meio? Tá? Então, praticamente aqui nessa fina crosta, essa fina casca da Terra, tá? Ficam os minerais acessíveis ao homem. Lógico que a gente também tem minerais no manto e no núcleo interno. Núcleo externo não, porque é líquido. Tá? Bom, então a gente vai falar dos minerais que ocorrem aqui na crosta. Né? E se vocês olharem bem, na crosta a gente tem uma variação de espessura entre 5 e 40 quilômetros. 40 quilômetros a gente encontra em cima dos continentes. E os 5 quilômetros em cima dos oceanos. Tá? Só que apesar da crosta continental ser mais espessa, ela é mais leve. Tá? E a crosta oceânica, apesar de ser mais fina, é mais pesada. Tá? Por que será? Por causa da composição química. Tá? Então, a maioria dos minerais que compõem a crosta continental, ela é composta principalmente por elementos leves. Silício, alumínio, sódio, potássio. Tá? E por isso que aqui que a gente também vai encontrar as zeólitas. Tudo bem? E a crosta oceânica, apesar de ser mais fina, também é mais pesada. Tá? Porque ali a gente tem muito ferro e minerais contendo ferro. Bom, só para vocês terem uma ideia, a crosta da Terra praticamente é um arranjo de oxigênios. Né? A gente fala que está cheio de oxigênio porque o oxigênio é o elemento mais abundante da crosta terrestre. Estou falando da crosta, né? Então a parte sólida, não a atmosfera. Na atmosfera a gente tem oxigênio também. Tá? Mas na crosta praticamente
46,6% da composição é formado de oxigênio. O segundo elemento mais abundante é o silício, tá? O terceiro, o alumínio. Se vocês perceberem, a crosta é formada quase por 8 elementos químicos, né? E o restante? O restante são elementos traços. Tá? Isso por quê? Porque na crosta predominam os elementos mais leves. Tá? Então, eu vou ter determinados tipos de minerais com essas composições, tá? Exatamente na crosta. Bom, e o que é um mineral? Primeiro, para ser mineral, tem que ser sólido. Tá? Segundo, tem que ser homogêneo. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma caverna que fica lá no México, a caverna de Naica. Né? Uma caverna que fica dentro de uma mineração. Foi descoberta por acaso durante a escavação de uma mineração de chumbo. Né? De repente, eles encontraram essas cavidades cheias de cristais gigantes de gipso. É sulfato de cálcio. Tá? Então, os minerais, para se desenvolverem, precisam de espaço. Tá? E lá eles tinham espaço suficiente. Né? Além de espaço, eu preciso de elementos químicos. Tá? Nesse caso, essas cavernas eram saturadas de uma solução salina. Né? E daí o que aconteceu? A água começou a evaporar e os cristais começaram a se formar. Lentamente, e tinha espaço para crescer. Tá? Por isso que formaram esses cristais gigantes. Então, para ser mineral, eu tenho que ter um material sólido. Então, água mineral líquida não é mineral, porque é líquido. E o gelo é mineral? É mineral. Tá? Desde que seja de ocorrência natural. Né? O mineral ele tem um aspecto homogêneo. Então, se a gente olhar aqui o cristal de gipso, está vendo que ela é totalmente homogênea. Né? Tem uma cor branca, é cristalina. Tá? Então, é sólido, homogêneo, natural, ocorrência natural. Tem uma composição química definida, mas não é fixa. Tá? Mas não é fixa por quê? Porque pode ter alguns elementos que podem entrar na estrutura, mas não participar da estrutura, né, química. Então, pode ser alguns, como fala? Traços, mas não faz parte, impurezas. Tá? Então, por exemplo, alguns elementos químicos no quartzo não vai alterar a composição química do quartzo. O quartzo vai ser sempre SiO2. Mas se tiver um pouquinho de ferro, o que vai acontecer? Vai virar ametista, porque o quartzo vai adquirir cor lilás. Tá? Se tiver um pouquinho de cromo, vai adquirir uma outra cor, e assim por diante. Tá? Mas quartzo vai ser SiO2 em qualquer lugar do mundo, no Brasil, na China, em qualquer lugar. Tá? O gipso também. E a zeólita? Zeólita também. Né? Eu posso ter zeólita sódica, potássica, não importa. Né? Então, se eu tenho uma espécie de zeólita, a composição química é a mesma. O que pode mudar é algum outro elemento, mas que não vai afetar a estrutura do mineral. Tá? Então, por isso que a gente fala que a composição química é definida, mas não é fixa. Bom, arranjo atômico. Para ser mineral, obrigatoriamente tem que ter arranjo atômico. Tá? Então, por exemplo, carvão mineral. Carvão mineral é um mineral? Não é, por quê? Apesar de ser sólido, apesar de ser homogêneo, ter origem natural, ter uma composição química também definida, o arranjo atômico, aliás, ele carece de arranjo atômico. Ele é amorfo. Tá? E para ser mineral, tem que ter estrutura cristalina definida. Os átomos têm que estar colocados em posições certinhas. Tá? E todos os minerais têm que se formar por processos inorgânicos. Mas eu tenho exceção também. Tá? Por exemplo, carbonato de cálcio. Eu tenho a participação da vida. Né? Carbonato de cálcio, as conchinhas do mar são formados de carbonato de cálcio. Mas foi formado a partir de processos orgânicos também. Tá? A partir da precipitação do carbonato de cálcio feito por alguns micro-organismos do mar. Tudo bem? Mas depois que isso acontece, vira um produto inorgânico. Tudo bem? Que é o carbonato de cálcio, que mais tarde vira calcita e forma o calcário das cavernas, por exemplo. Bom, então isso aí é definição de mineral. Tá? Estou falando isso por quê? Porque a zeólita é um mineral. Para ser mineral tem que ter todas essas características. Bom, onde é que os minerais se formam e quando os minerais se formam? Fala assim, de modo bem geral, tá? Porque na realidade é bem mais complicado.
mas se forma por processos magmáticos, precipitação de sais, que nem aquela que ocorreu na caverna de Naica, e recristalização de sólidos. Tá? É preciso ter algumas condições básicas para a formação dos minerais. No caso do resfriamento de magmas, tá claro, né? Basta o magma sair do interior da Terra, trazendo os elementos químicos, só que o interior da Terra tem que lembrar que não é líquido, tá? Ele é sólido. Um sólido assim pastoso, né? Mas por diferença de pressão, aquele sólido se transforma em líquido. Tá? Por isso que dá a impressão que está saindo do interior da Terra é líquido, mas é por causa da diferença de pressão. O material antes estava confinado, depois teve um alívio de pressão, as moléculas puderam relaxar e formar um líquido. Tá? Mas esse material praticamente é rico em sílica. Né? A gente fala que o magma é rico em sílica, é um material silicoso. Tá? Então, quando esse material sai, dependendo do tempo de resfriamento, né, e do local de resfriamento, eu posso ter minerais bem formados ou não. Tá? Geralmente o basalto não gera... Esse aqui é o basalto. Tá? O material que sai dos vulcões é o basalto. Só para vocês terem uma ideia, no interior de São Paulo a gente está cheio de basalto. Ribeirão Preto, Araraquara, Botucatu. Tá? Então, no passado, no Brasil, a gente teve processos vulcânicos, hoje não mais. Tá? E esses processos vulcânicos foram um dos maiores do mundo, que ocorreram dentro de um continente. Tá? Pega São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Vocês já foram para Torres? Tá? Torres, você vê, né? São as rochas basálticas chegando no mar. E a espessura dessas rochas basálticas superam 2.000 metros. Tá? E o aquífero Guarani está exatamente debaixo dessa camada de basalto. Então, imagina, para você atingir o aquífero, você tem que fazer uma perfuração, dependendo do local, muito grande. Tá? Bom, se o resfriamento for muito lento e dentro de cavidades, olha o que acontece com os minerais. De novo, encontrou espaço, o mineral começa a crescer. Daí adquirir formas cristalinas. Nem sempre isso acontece, porque se o resfriamento é rápido e o espaço é pequeno, você não tem o desenvolvimento desses cristais. Né? Por exemplo, no granito, ninguém vê esses cristais bem desenvolvidos. E no granito você tem quartzo, mas você não vê porque o espaço foi justo. Tá? Ele vai adquirir exatamente o espaço que ele obtiver. Tá? Então, outra forma dos cristais se formarem seria no ambiente hipersalino. Tá? Isso vocês já sabem, né? Em química. Se você faz uma solução bem saturada e deixa essa solução evaporar lentamente, se você colocar germes, até acelera essa cristalização. Tá? Então, lentamente ele vai evaporando, os sais vão ficando cada vez mais, os sais na solução vai ficando mais saturada e de repente começa a precipitar alguns cristais. Né? No mar a gente vê isso. Né? E dependendo do grau de saturação, cada mineral tem o seu momento de cristalizar. Tá? Então, na água do mar, se você separa uma porção da água do mar, começa a evaporar, o primeiro cristal a se formar vai ser o sulfato de cálcio, que é o gesso. Que é aquele mesmo cristal que vocês viram dentro daquela caverna lá de Naica. Tá? É sulfato de cálcio, porque no mar eu tenho todos os íons dissolvidos. Né? Depois do sulfato de cálcio, separo, né? Daí vou ter uma água livre de sulfato de cálcio, mas lá eu vou ter outros íons. Daí o que vai acontecer? Começa a precipitar carbonato de cálcio. Tá? E depois separo o carbonato de cálcio, daí vem outra, né? Eu separei agora, começa a precipitar a halita, que é o cloreto de sódio. E ainda separo isso, ainda vem o cloreto de potássio e magnésio. Esse tem interesse econômico, né? O potássio principalmente. Tá? Tanto que as nossas jazidas de potássio vêm de um evaporito. Tá? Então, os minerais que se formam a partir desse processo eu chamo de evaporitos. Né? Os depósitos evaporíticos. Tá? Porque vem a partir da precipitação de sal, a partir da evaporação da água. Tudo bem? Isso está acontecendo em muitos locais da Terra, né? Então, lá no Mar Morto, nas lagoas salinas que tem lá no deserto, também lá do Chile, Atacama. Né? Aqui no Brasil, a gente também tem lagoas salinas, por incrível que pareça, no Pantanal. Tá? Em épocas de seca, aquelas lagoas, né, que formam lá no Pantanal ficam presas, né?
Com a evaporação, começam a saturar em sal e começam a formar algumas argilas. Tá? E eu acho que até zeólita, a gente está trabalhando lá. Eu vou até verificar se a gente consegue identificar algumas zeólitas lá. Bom, e o último processo é o metamórfico. Acho que metamorfismo é mais difícil de vocês entenderem, porque é um processo que a gente não vê, né? Ocorre no interior da Terra, né? Onde as rochas estão sofrendo pressão e temperaturas muito elevadas, né? E começa a acontecer reações químicas. Daí, dependendo das condições de pressão e temperatura, né, começam a formar alguns minerais a partir do metamorfismo, né? E o primeiro mineral que se forma, a gente dá o nome da zona, né, de metamorfismo. Não sei se vocês viram, a primeira zona lá é a zona da zeólita. Tá? Então, quando o mineral, outros minerais pré-existentes, né, pode ser qualquer rocha, que esteja sendo submetida a um soterramento, por exemplo, ele começa a sofrer a ação da pressão e temperatura. Tá? Então, subiu um pouquinho, alguns minerais se transformam. Né? Então, aqueles que tiverem a composição próxima da zeólita começam a dar origem à zeólita. Tá? Então, aqui é a zona de metamorfismo da zeólita. Aqui é uma zona de metamorfismo baixa, de pressão e temperatura baixas. As maiores pressões e temperaturas eu vou encontrar aqui, na zona do granulito. Onde que a gente encontra isso? Nas regiões de zona de subducção, encontro de placas tectônicas. Tá? Lá que eu tenho as maiores pressões, as maiores temperaturas, né? E daí lá vai acontecer várias transformações. Só que o que a gente encontra aqui, jamais a gente poderia encontrar aqui. Tá? Porque são regiões onde as pressões e temperaturas não têm nada a ver. Tá? Então, o mineral, cada mineral se forma dentro do seu ambiente. Tá? Eu não posso ter, por exemplo, diamante se formando na zona da zeólita. Impossível, porque lá eu não vou ter condições de pressão e temperatura capaz de gerar o diamante, mas eu vou ter da zeólita. Assim como a zeólita jamais vai se formar numa região onde a pressão e temperatura é alta. Deu para entender? Isso aqui a gente chama de paragênese. Tá? Então, cada mineral está estável nas suas condições de pressão e temperatura. Tá? Se eu tirar um mineral daqui e colocar no ambiente aqui, o que vai acontecer? Ele começa a se alterar. Tá? Que ele vai estranhar o ambiente. É como se você pegasse um bloquinho de gelo, tirasse do congelador e deixasse em cima da mesa. O que vai acontecer? Ele vai começar a alterar. Tá? Porque as condições são outras. Agora, se eu permanecer dentro da geladeira, ele continua sólido. Tá? Então, cada mineral tem o seu ambiente de formação e estabilidade também. Tá? Então, aqui, na crosta, o que está acontecendo? Por que a gente tem a formação de solos? Por que tudo não deveria ser rocha? Né? Tudo não veio, a princípio, do resfriamento do magma? Então, a crosta, a princípio, deveria ser formada por rochas magmáticas. Mas a gente sabe que isso não acontece. Né? As rochas estão sendo constantemente alteradas. Tá? Em parte, é porque grande parte dos minerais foram colocados na crosta e começaram a alterar. Aqueles que se alteram menos são aqueles que se formaram a condições de pressão e temperatura mais próximas da Terra. Tá? Por exemplo, quando você vai para a praia, não está cheio de quartzo, né? A areia da praia não é cheia de quartzo. O quartzo é super resistente às condições aqui, reinantes na crosta. Tá? Agora, se você tiver minerais ricos em ferro, que se formaram a condições de pressão e temperatura mais alta, quando elas são colocadas nessas condições ainda por cima oxidantes, elas começam a oxidar, começam a alterar mais rapidamente do que aquelas que não, que se formaram a pressão e temperatura mais baixa. Tá? Estou falando isso por quê? Porque os minerais também têm um grau de estabilidade. Né? Não adianta você trabalhar com mineral, vai colocar altas pressões e temperaturas, o que vai acontecer com o mineral? Vai começar a alterar, porque ela não vai suportar essas condições. Tá? Então, o ideal é trabalhar com minerais que têm as características mais estáveis, próximas às condições da crosta, da atmosfera. Tá? Bom, e como é que eu classifico os minerais? Né? Basicamente pela composição química. Tá? É bem fácil. E que composição química? Os cátions, os ânions? Né? Então, os pesquisadores, olhando as características e propriedades de alguns grupos de minerais, eles perceberam que se a gente agrupa em ânions, em radicais aniônicos, a gente percebe que elas têm quase as mesmas propriedades. Por exemplo, todos os carbonatos reagem ao ácido,
Tá? Não importa se é carbonato de cálcio, carbonato de ferro, carbonato, né? Tem carbonato, ele reage com cálcio. Né? Melhor eu classificar com ânion do que com cátion, porque eu posso ter óxido de ferro, carbonato de ferro, que tem características nada a ver. Tá? Bom, então, elementos nativos são aqueles minerais que são formados por um único elemento. Né? Por exemplo, ouro, formado só pela molécula de AU, ouro. Né? Que mais? Diamante, formado só por carbono. Enxofre, formado só por enxofre. Tá? E assim por diante. Então, são poucos minerais que eu classifico como elementos nativos. O restante depende do radical aniônico. Tá? Bom, são vários. Para a gente, o que importa é essa classe aqui, dos silicatos. Tá? Aliás, é a classe mais importante de minerais. Não digo economicamente, né? Por quê? Silicato é barato, não é? Quartzo não é barato, areia não é barata, né? Granito é barato. Agora, ouro é caro, chumbo é caro, né? Os metais estão na forma de sulfeto, são caros. Né? No entanto, a gente fala que os silicatos são mais importantes, por quê? Por causa da abundância. Né? Lembra que eu mostrei para vocês que praticamente 8 elementos formam a crosta da Terra, porque a crosta é leve? Tá? Então, praticamente, a gente fala que a crosta é formada por minerais silicáticos. O restante são traços. Né? Para tirar um pouquinho daquele traço, você tem que destruir toneladas de rochas para tirar o que não é interessante, geralmente são os silicatos, né? E retirar o metal de interesse. Tá? Então, os silicatos são importantes por causa da abundância. Dentre os silicatos, tá, mais de 90% dos minerais que formam a crosta são silicatos. Tá? Dentre os silicatos, o mais abundante são os plagioclásios, que é um tipo de feldespato. Né? Se você olhar o granito não tem 3 minerais? Um clarinho, né, um transparente, que é o quartzo, um claro, que pode ser branco e às vezes pode ser bege. Tá? Aquele lá é o feldespato. Tá? E às vezes tem uns pontinhos pretos que são as micas. Tá? As zeólitas são silicatos, mas não é, dentro da classe dos silicatos, não trata de um grupo, não são, né, abundantes, não é um grupo mineral, acho que a gente classifica como abundante. Tá? Ele está aqui dentro dos 3%, mas junto com outros silicatos, não é ele sozinho. Tá? É silicatos, outros silicatos, mais zeólitas. Tá? Então, dentre os silicatos, não é o mais abundante. Bom, o que é silicato? Que é a base estrutural das zeólitas. Deu para entender, né? Então, zeólita faz parte do grupo de silicatos. Tá? Ocorre na crosta continental, principalmente. Bom, o silicato tem essa estrutura. Tá? Silicato é formado por um átomo de silício, né, rodeado por 4 oxigênios. Tá? E a valência do silício é 4+. E a valência do oxigênio é 2-. Toda a estrutura mineral, ela é neutra. Tá? A maioria dos minerais, a gente fala que é iônica. O que significa ser iônica? Formado por cátions e ânions. Se é formado por cátions e ânions, eu posso ter carga sobrando? Não, tem que ser neutra. A quantidade de cargas negativas tem que ser igual à quantidade de cargas positivas. Tá? Isso que caracteriza o mineral. Tá? Bom, então aqui é a mesma coisa. Aqui é a estrutura básica de qualquer silicato. Todo silicato tem silício e é rodeado por 4 oxigênios. O silício é sempre... Todos os cátions são menores. Tá? A gente fala que praticamente a Terra é formada por uma rede de ânions de oxigênio. Tá? E onde é que estão os cátions? Porque oxigênio é o quê? Ânion, não é? Não tem carga 2-? Não pode ser tudo negativo, eu tenho que ter cátions para compensar. Onde é que estão os cátions aí? Tá? Os cátions, por serem menores, eles ocupam espaço formado quando você junta os átomos de oxigênio. Tá? Então, pensa assim, em 4 bolinhas de bilhar. Quando você une as 4 bolinhas, não vai ter um orifício no meio? Tá? Então, lá dentro desse orifício vai ter que entrar um cátion, né, que tem que fixar direitinho, não pode ficar nem solto e não pode ficar apertado. Tá? Tem que ter exatamente o raio iônico daquele espaço.
tá? E, ao mesmo tempo, esse cátion vai ter que neutralizar as cargas negativas, tá? Então, o silício é 4+, né? Eu tenho 4 oxigênio, de 2-. O que vai acontecer? O silício consegue o quê? Neutralizar metade das cargas dos oxigênios. Vocês concordam? Tá? Porque o oxigênio é 2-. Ele está 4+, então ele vai neutralizar 4 cargas. E não vai sobrar mais 4 cargas em cada vértice de oxigênio? O que vai acontecer? Daí aqui pode aparecer um outro cátion para neutralizar. Tá? E assim por diante. A estrutura, aqui, ó, né, aquele buraquinho que eu falei para vocês. Tá? Nesse caso aqui, nessa estrutura tetraédrica, só cabem 2 cátions. Tá? Ou o silício ou o alumínio. Tá? Por exemplo, eu não posso colocar lá o sódio. Tá? Não posso colocar magnésio, eu não consigo colocar cálcio. Por quê? Por causa do tamanho iônico. Daquele buraquinho só cabe cátions pequenos. No caso, o silício ou alumínio. Tá? Só que tem que tomar cuidado. O alumínio é 3+. Tá? Então, significa que eu vou ter déficit de carga. Né? Vou estar devendo uma carga. Porque antes eu tinha 4+. Se eu tiro o silício e coloco alumínio, vou ficar devendo uma carga. Tudo bem? Mas isso é possível, porque orifício comporta. Tá? Bom, então essa é a estrutura principal dos silicatos. Né? A partir daí, começa a ocorrer uma polimerização. Tá? E a gente vai classificar os silicatos em várias subclasses, dependendo da quantidade de oxigênio que vai estar sendo compartilhado com outro tetraedro. Tá? Então, vou ter vários. Isso aqui eu vou começar a chamar de tetraedro, tudo bem? Tá? Então, isso aqui é um tetraedro e cada vértice não tem uma carga negativa. Então, ela vai ter que ser, essa carga vai ter que ser compensada, né, como um outro tetraedro. Tá? Então, vai ter um outro silício aqui que vai compartilhar o mesmo oxigênio. Tá? Dependendo da quantidade de compartilhamentos, eu vou começar a classificar os silicatos. Tá? Então, tudo isso é silicato. Os nesosilicatos são aqueles que ocorrem isoladamente. Tá? Quem vai neutralizar as outras 4 cargas vão ser outros cátions. Tá? Sódio, por exemplo. Vou ter sódio em cada ponta. Daí neutralizou a carga? Sim. Tá? Formou um mineral, os nesosilicatos. E os sorosilicatos. Nesse caso aqui, vocês estão vendo? 2 tetraedros compartilhando o mesmo oxigênio. Daí só vai mudar o radical aqui. Tá? Quantidade de silício em relação à quantidade de oxigênio. Tá? E assim por diante. Quanto mais eu coloco, né, mais tetraedros compartilhando o mesmo oxigênio na estrutura de um tetraedro, eu estou aumentando o grau de polimerização. Até que eu vou chegar no máximo. Quando que é o máximo? O máximo é quando todos os vértices, né, todos os oxigênios vão estar compartilhando, né, carga com outros tetraedros. Vou ter tetraedro nos 4 vértices. Então, essa estrutura é tridimensional, não dá nem para desenhar. Tá? Não é isso aqui. Tá? Mas aqui é impossível desenhar. Né? Então, em cada ponto eu teria que ter um tetraedro. Então, as zeólitas são tetraedros tridimensionais. Tá? Então, elas vão ter o quê? Todos os oxigênios sendo compartilhados por outros tetraedros. Tudo bem? Então, a zeólita está aqui, ó, nesse arranjo mais complicado aqui. E vai ter... Tá vendo que eu nem coloquei carga aqui? Por quê? Porque agora tudo foi neutralizado. Tá? E a zeólita está aqui. Bom, agora eu vou começar a falar mais da zeólita. Né? Então, tudo isso para chegar na zeólita. Então, o que é a zeólita? A zeólita é um mineral. Né? Mas é um mineral com várias outras espécies. Várias espécies. Tá? A primeira que foi descoberta em 1756 se chama estilbita. Tá? Tem essa característica aqui. Ó. Isso aqui que está aqui dentro são os tetraedros. Tá? Lembra que eu falei para vocês? Tá? A fórmula química vai refletir a estrutura química. Tá? Tem tetraedro aqui, só que parte do tetraedro está sendo substituído por quem? Parte do silício vai estar sendo substituído pelo alumínio. Tá vendo que tem alumínio aqui? Então, isso aqui é a unidade tetraédrica que faz com que a classificação
das zeólitas seja um silicato. Silicato tridimensional, porque todos eles estão sendo compartilhados. Bom, exatamente pelo fato de parte dos tetraedros terem sido substituídos pelo alumínio, o que vai acontecer com a estrutura? Não tinha que ter carga zero? Vou ter carga zero aqui? Não, porque parte foi substituído pelo alumínio. Daí vai ter cargas. E onde é que essas cargas vão ser neutralizadas? Em algum lugar dentro da estrutura da sílica, mas que não vai fazer parte, né, daquele arcabouço de tetraedro. Vai ser em algum lugar fora, né? E é aqui que a gente coloca esse cátion que vai neutralizar a estrutura da zeólita, tá? Que é o cálcio nesse caso. Tá? Então o cálcio entrou na estrutura, mas não entrou na estrutura do tetraedro, entrou em algum outro lugar, com o papel de neutralizar as cargas. Tá? Junto com o cálcio entra também a água. Provavelmente porque esse local onde o cálcio vai entrar pode comportar também água. Então, muitos minerais têm água, ou na forma de água mesmo, na forma de hidroxilas. Tá? Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar de propriedades. Tá? Estou tentando só seguir uma sequência, mas você já está pegando. Né? Ótimo. Bom, então essa é a composição, de novo, da zeólita. Eu já expliquei lá naquele exemplo da estilbita. Tá? Então aqui vai estar extra framework cations, que são aqueles cátions que não vão fazer parte do tetraedro, mas vai estar em algum lugar da zeólita para neutralizar as cargas geradas pela substituição do silício pelo alumínio. Tá? E a água aqui que foi sorvida, dependendo do tipo de cátion, eu vou ter também quantidade X de moléculas de água, tá? Que chama de grau de hidratação. Tá? Nem todo o cátion gosta de água. Alguns gostam mais, outros gostam menos. Tá? Bom, isso aqui é o conceito dado pela subcomissão de zeólitas da Associação Internacional de Mineralogia. Aliás, zeólita é muito estudado. Se você colocar zeólita no Google, vai aparecer páginas e páginas só de zeólitas. Tá? Então, essa subcomissão, ela faz o quê? Ela organiza, né? Classifica de forma coerente todas as zeólitas novas que surgem. Né? De repente, alguém descobre uma zeólita sintética, dá um nome. Né? Então, vai ter que ser submetida a essa comissão, tá? Até para dar um nome. Né? Explicar como é que vai ser a fórmula química, quais são as propriedades que eu vou ter que estudar, como é que eu vou caracterizar. Tá? E essa comissão também ela organiza congressos pelo mundo inteiro, que é o ISA. Bom, segundo essa comissão, zeólitas são substâncias cristalinas com uma estrutura caracterizada por 4 tetraedros ligados entre si. Vocês entendem, né? Lendo isso, agora você já sabe o que significa isso. Né? Consistindo de 4 átomos de oxigênio envolvendo o cátion. Esse arcabouço contém cavidades abertas. Olha onde é que ficam os cátions, que estão o quê? Neutralizando as cargas dos tetraedros. Não fazem parte do tetraedro, mas está dentro de cavidades contendo água e cátion. Tá? Então, para ser zeólita, ela tem que ter essas cavidades, tá? Que eu vou chamar de canais ou gaiolas. Depois eu explico qual que é a diferença de uma para outra. Tá? E esses espaços são usualmente ocupados por moléculas de água e cátion extra-arcabouço. Extra-arcabouço porque não faz parte do tetraedro, mas faz parte da estrutura para neutralizar a carga. Bom, os canais que se formam, canais são esses vazios. Tá? Os canais são grandes o suficientes para permitir a passagem de determinados compostos. Na fase hidratada, a desidratação ocorre a temperatura abaixo de 400 graus. Você pode tirar essa água. Tá? O arcabouço pode ser interrompido por grupos de OH e F e ocupam os vértices tetraedros que não são compartilhados com tetraedros vizinhos. Aqui alguns exemplos de outros arcabouços de outras zeólitas. De novo, ó, alumínio, silício, cálcio, né, neutralizando. Aqui, alumínio, silício, sódio neutralizando. Tá? E água. Bom, existe uma infinidade de zeólitas. Né? Eu li em outra referência, só que não deu tempo de atualizar, acho que são até quase 200. Tá? Mas nessa referência que eu tirei, são 170 tipos de zeólitas já catalogadas, sendo que 40 são naturais.
né? Existem mais zeólitas sintéticas que naturais. Sintética é caríssimo, né? Porque você tem que produzir a partir de compostos químicos caros. Bom, daí tem só que a maioria das zeólitas naturais, a gente chama de zeólitas que possuem razão baixa de silício e alumínio. O que é isso? Razão baixa de silício e alumínio. É o grau de substituição do alumínio, do silício pelo alumínio. Tá? Vocês concordam que quanto mais silício for substituído por alumínio, mais cargas eu vou ter à disposição para serem neutralizadas por cátions? Tá? Então, quanto menor essa relação, maior é a capacidade de eu fazer a troca. Tá? E a maioria dos silicatos naturais, das zeólitas naturais, tem essa característica. Deu para entender? Então, quanto mais alumínio eu tiver substituindo o silício nos tetraedros, mais cátions eu vou ter para trocar. Bom, geralmente a gente fala que as zeólitas são minerais secundários. Por quê? Porque elas se formam a partir da reação de outros minerais que já existiam. Lembra lá do metamorfismo? Tá? Então, as rochas já existiam. Só porque elas foram submetidas a pressão e temperatura um pouco mais alta, elas se transformaram. Tá? A estrutura cristalina se transformou e a composição química também. Vidro vulcânico. Não falei para vocês que aqui está cheio de basalto? Tá? Parte desse basalto é vidro vulcânico. Vidro vulcânico e basalto, a diferença é que no vidro vulcânico, o magma resfriou tão rápido, mas tão rápido, que vitrificou. Não formou minerais, não deu tempo. É como se você fabricasse o vidro. Né? Você tem lá aquela mistura de sílica, esfria rapidamente, os minerais não se formam. Você tem uma massa amorfa. Tá? Então, vidro vulcânico é amorfo, tá? Nesse caso. Daí, o que acontece? Essas rochas não estão expostas na superfície? Né? E também por águas que passam no interior da Terra. Né? As águas subterrâneas, elas são quentes. E até as águas vulcânicas, porque na época que aquilo estava se formando, a água no interior da Terra estava quente. Essas águas, passando por essas rochas, e principalmente pelo vidro vulcânico, começa a reagir. Tá? A água começa a retirar silício, começa a retirar alumínio, começa a ficar saturado em sal, né? E vai estar a condição de pressão e temperatura como se fosse uma mini panela de pressão lá dentro. Tá? Eu tenho os elementos essenciais para formar a estrutura das zeólitas. Deu para entender? Então, por isso que a gente fala que zeólitas são minerais secundários. Se formam a partir da reação química que ocorre em outros minerais que já existiam. Tá? Quanto mais amorfo, melhor, porque é mais fácil de você atacar, né, um material amorfo do que um material cristalino. Tá? Bom, e onde que elas se formam? Tá? Em qualquer ambiente onde eu tenha um pouquinho de temperatura alta e pressão alta. E que eu também tenha o quê? Bastante íons à disposição. Tá? De preferência soluções salinas. Tá? E essas soluções salinas, se tiverem no pH alcalino, melhor ainda. Tá? Aquelas lagoas que eu falei para vocês que tem lá no Pantanal, são lagoas salinas e o pH chega a quase 10. Né? Entre 9 e 10 é muito alcalino. Né? Então, lá seria um lugar propício. Né? Diagênese, então, aquele metamorfismo que eu falei para vocês. Diagênese são processos sedimentares. Tá? Em bacia sedimentar, o que acontece? As rochas, né, as sedimentares, vão chegando na bacia, pode imaginar um oceano também. O oceano também é uma bacia. Tá? Então, todas as rochas que são alteradas na superfície da Terra não vão ser depositadas em alguma depressão? Essa depressão a gente chama de bacia. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem a bacia sedimentar do Paraná. Né? Quando você vai para o Paraná, vocês não percebem que o relevo fica bem plano? Está dentro da bacia. Você sai de São Paulo e entra na bacia do Paraná. É uma das maiores do mundo dentro de um continente. É lá que fica o aquífero Guarani, né, por exemplo. Bom, diagênese é isso, é o processo em que as rochas vão sofrendo a ação da pressão e da temperatura pelo próprio peso dos sedimentos. Tá? Então, vai aumentando o volume de sedimento, então a pressão vai aumentando. Então, as rochas que estão sob essa pressão e temperatura começam a se alterar e podem formar zeólitas. Tá? Gênese hidrotermal é aquilo que eu falei para vocês, é aquela passagem da água quente, né? Pode ser vulcânica, né? Começa a reagir com as rochas e também gerar uma solução bem saturada e formar zeólitas.
Isso aqui é a mesma coisa, tá? Gênese hidrotermal, só que a diferença é que elas vão estar dentro dos geodos. Lembra lá o geodo lá de quartzo roxo, que a gente chama de ametista? Tá? Parecido, só que no lugar da ametista a gente tem zeólita. E a gênese magmática, que também, no fundo, todas elas são hidrotermais. Tá? Então aqui é aquele exemplo que eu falei para vocês, né, da bacia sendo soterrada. Tá? Pode ser essas bacias bem largas, como oceânicas, podem ser bacias formadas pela separação dos continentes, tá? Mas todas elas estão recebendo o quê? Material do continente, tem que ter um índice de evaporação muito alto, tá? Se for muito alto, o que vai acontecer? Essa solução começa a saturar rápido, tá? E depois se precipita. No Brasil, a gente tem esse exemplo aqui, a bacia lá do Maranhão, né, a bacia do Parnaíba. Né, lá eu tenho rochas sedimentares, né, que estão dentro da bacia. Essas rochas sedimentares estão por baixo de uma camada de rocha vulcânica. Né, o que aconteceu? A rocha vulcânica em cima altera e traz as soluções para o arenito, né, e a zeólita se forma nos poros do arenito, forma o cimento. Tá vendo essa parte esbranquiçada aqui dessa rocha? Isso aqui é o arenito. Tá? Foi descoberto lá pela CPRM. Tá? Essa parte esbranquiçada é a zeólita, formando o cimento. Tá? Aqui é uma imagem, né, de microscopia eletrônica de varredura das zeólitas. Elas também podem se formar em cavidades, lembra que eu falei para vocês? Tá? Essa aqui são tufos vulcânicos, tá cheio de bolinhas, aqui a gente chama de geodos, né, de vesículas. Tá? Quando essa vesícula está preenchida por cristais, eu chamo de amígdala. Se não tiver preenchida, é vesícula. Tá? Uma vesícula vazia que é formada pelas bolhas de gás. Né? Que o magma não está cheio de gás. Né? O gás, às vezes, solidifica. Aliás, a bolha solidifica por quê? Porque a rocha por fora resfria e acaba deixando a bolha intacta, né, dentro dessa rocha. Então, lá dentro começa a ocorrer as reações químicas. E lá dentro pode formar as zeólitas. Tá? Isso aqui é o exemplo aqui da bacia do Paraná, tá? Nas rochas lá na Serra Geral, formação Serra Geral, que são os basaltos de Araraquara, Ribeirão Preto, do interior de São Paulo. Tá? Lá eu tenho, nessa região de Timburi, vocês conhecem? É perto de São José do Rio Pardo, São José do Rio Pardo, perto da divisa com o Paraná. Lá eu tenho derrames de dacitos. Tá? Que são rochas basálticas um pouquinho mais ricas em sílica. Né? Daí, o que acontece? Ela está cheia de vesículas. E essas vesículas estão preenchidas por uma zeólita que a gente chama de mordenita. Tá? A mordenita, vista pelo microscopia eletrônica de varredura, tem esse aspecto fibroso. Tá? Só que não é economicamente viável você explorar isso. Né? Vai ter que ficar tirando a modernita das cavidades. Eu mesma tirei. Né, para fazer a minha pesquisa, olha, demora, viu? É dura também. E essa rocha é muito dura também para você pulverizar. Tá? A vantagem de usar a outra rocha é muito grande. Porque a outra, vocês lembram, né? O arenito. Tá? Por quê? Porque o arenito é mole, rocha sedimentar. Né? É feito de areia, é só você moer e vira já o material. Esse aqui não. Esse aqui é bem mais duro. Mas tem zeólita. Gênese hidrotermal são aquelas águas hidrotermais. Tá aqui o exemplo lá de Yellowstone. Que horas são? Nossa, eu vou correr. Tá. Então, a produção mundial das zeólitas, você vê, o Brasil não está entre os maiores produtores. Né? Tá a China, a República da Coreia, Japão, geralmente esses países que têm rochas vulcânicas associadas. Tá? No Brasil, foi descoberto agora, aqui na bacia do Parnaíba, só que não despertou ainda interesse econômico, tá? Então tá só como ocorrência. E aqui também várias ocorrências na bacia do Paraná, mas também nada assim economicamente viável, tá? Então aqui só para explicar como é que a gente classifica a estrutura das zeólitas. Vocês já lembram, né? De novo, só que agora outra configuração da sílica. Do tetraedro. O tetraedro eu vou chamar de unidade primária de construção da zeólita. Tá? Isso vocês já sabem.
Quando a gente reúne essas unidades básicas, eu vou gerar essas unidades secundárias. Tá? Essas unidades secundárias, cada cantinho lá corresponde agora a um tetraedro. Tá? Essas unidades secundárias vão gerar, tá vendo? Então, tem duas unidades secundárias que vão gerar um poliedro. Tá? Isso porque, lembrando que as zeólitas são aquelas estruturas tridimensionais. Então, aqui eu tenho um poliedro, tá? Eu tenho várias combinações que vão gerar vários poliedros de zeólitas, tá? E várias classificações. Daí eu escolhi essas que estão em vermelhos. Sodalita, eulandita e faljazita. Não é o mineral, é o grupo, tá? Então, por exemplo, a clinoptilolita, que é a zeólita de Cuba, né, ela possui essa estrutura aqui, tá? Nessa estrutura eu consigo distinguir 3 cavidades. Vocês entenderam o que são cavidades, né? São nessas cavidades que ficam aqueles cátions que vão neutralizar a estrutura dos tetraedros. Eu tenho 3 tipos de orifícios, tá? Então é lá que vão entrar e sair os cátions, tá? Isso aqui é outro tipo. Na sodalita, eu não coloquei nada aqui, por quê? Porque a estrutura da sodalita não permite a passagem de cátions, tá? Por quê? Porque é muito pequena. Porque esse anel aqui é formado por 6 tetraedros, 6 membros. E para ocorrer a passagem de algum cátion, esse anel tem que ser maior que 6. Tá? Então, nesse caso, não serve. A faljazita é grande. Olha só o tamanho da estrutura da faljazita. Formado por 12 anéis. Tá? E, na realidade, você tem essa estrutura se repetindo tridimensionalmente, né, em todas as direções. Então, você tem uma estrutura tridimensional grande, formando canais. Tá? Deu para entender? Agora, isso aqui é um canal. Então, qual a diferença de canal para gaiola? A sodalita é uma gaiola, vocês concordam? Entra água, mas o cátion que está lá dentro consegue sair? Não consegue, então é uma gaiola. E os canais? Os canais, sim, permitem que os cátions entrem e saiam, porque agora a estrutura, né, o anel que forma essa abertura é grande o suficiente para permitir a entrada e saída. Tá? Então, todas as zeólitas são iguais? Não, depende da estrutura química, da estrutura cristalina e da composição química. Tá? Então, tá vendo esses canais? Todas elas têm direções, tamanhos e formas diferentes. Tá? Esse aqui, por exemplo, né, apesar de ser formado por 8 membros, ela é espiral. Espiral não, elíptica, né? É difícil a entrada de qualquer cátion lá. Agora, essa outra aqui, não, de 12 membros, é mais fácil, tá? Bom, então, dependendo da quantidade de anéis, né, eu vou ter tamanhos diferentes também de cavidades. Alguns formando gaiolas e outros formando cavidades, tá? A propriedade que vem disso é o quê? Quais são as principais propriedades que vocês conseguiram pegar da estrutura das zeólitas? Primeiro, troca iônica, não é? Porque ela não tem déficit de carga, então ela pode permitir a troca, desde que a cavidade permita. Então, ela depende da carga e depende da estrutura cristalina, e também do tamanho e forma dos poros. Tá? E essas são as principais propriedades decorrentes disso. Tá? Eu não vou ler porque está meio corrido. Então, isso aqui eu já falei. Essas são as principais valores de capacidade de troca iônica, sendo que aquelas sintéticas são maiores. Né? Mas é lógico, por quê? Porque elas são puras, enquanto que da natureza está cheio de impurezas. Né? Você não consegue a zeólita individualizada. Você está no meio, você tem zeólita junto com outros minerais. Né? E quando você sintetiza, não. Então, um exemplo de troca catiônica, né? Troca iônica. Então, para retirar o cálcio e magnésio da água dura. Né? A água dura é aquele que contém muito cálcio e magnésio. Se você coloca uma zeólita, né, por exemplo, rica em sódio, né, o sódio sai da estrutura e entra cálcio e magnésio do meio. Tá? Então, eu consigo retirar, remover esses cátions da água, devido à propriedade de troca catiônica. Aqui, de novo, mostrando isso. Tá?
Essas trocas dependem de vários fatores, não é qualquer zeólita que vai ter as mesmas, não são todas as zeólitas que vão ter as mesmas propriedades. Vai depender da estrutura da zeólita, vai depender do tipo do cátion que está lá no meio, vai depender do tipo de cátion que está em solução, tá? São vários fatores que afetam. Não basta pegar uma zeólita qualquer, jogar na água e achar que vai acontecer. Não, tem que estudar a estrutura e o comportamento dessa zeólita. Por isso que elas podem ser usadas em sabão, né, em detergente, porque elas vão ajudar a retirar, remover o cálcio e magnésio da água, né, e isso faz com que a atividade, né, do detergente seja maior, se você remover esses cátions da água. E também vai depender da seletividade iônica. O que é isso? Cada buraco tem o seu tamanho definido, certo? Eu não posso aumentar nem diminuir. Ela é fixa. Então, dependendo do tamanho do cátion que você quer trocar, né, vai ter uma seletividade. Algumas zeólitas vão ser mais seletivas para alguns íons e outras não. Tá? Bom, catálise é a mesma coisa, funciona do mesmo jeito. Né? Para fazer catálise, o cara quer colocar um cátion, né, um íon, que aja como catalisador. Ele tira lá o sódio e coloca um outro elemento que vai agir na reação química. Então, por exemplo, na indústria do petróleo eles fazem isso. Então, eles tratam a zeólita com um cátion, um íon de interesse, para agir como catálise, como catalisador, e ao mesmo tempo ele serve como uma peneira molecular. Ele seleciona os cátions que vão entrar e sair. Então, as moléculas grandes, pequenas que vão entrar ou sair. Dependendo do tamanho do poro, então, né, dessas zeólitas, isso que vai definir quem entra e quem sai. Né? Eu tenho os tipos de uso. Tá? Nesse caso, na indústria do petróleo. Então, de novo, serve como peneira molecular, né? Quantos minutos? Acabou? 5. Também como dessecantes, né? Porque as moléculas que entram na zeólita são aquelas moléculas que gostam de água. Né? Então, para você aumentar o tamanho dos poros, você pode retirar essa água. Né? E por isso que serve como dessecante também. Outros usos, são vários, né? A gente fala que a zeólita é uma rocha, um mineral mágico, serve para tudo. Né? Desde como pozzolanas, carga na indústria do papel. Nesse caso é por causa da densidade, que é bem baixa. Como ela está cheia de poros, então ela permite esse uso. Né? Na agricultura, por causa da troca catiônica, na aquicultura, para remover amônio. Tratamento de águas efluentes, depende, pode ser amônio, pode ser metal pesado. Tratamento de licores radioativos, né? Para descontaminar lá o solo de Chernobyl, eles jogaram zeólita para tirar o césio, né? Aquecimento solar e refrigeração por causa dessa propriedade dessecante, né? Purificação, separação industrial de gases, controle de odor e na nutrição animal, fora outros que estão surgindo ainda, são vários. Tá? Então, para terminar, acho que deu para entender, né? Qual a propriedade da zeólita principal. Tamanho dos poros, forma dos poros, carga, existência de carga na estrutura. Então, tudo isso permite com que a zeólita tenha essa gama de aplicações. Tá bem? Acho que só. Literatura está cheio na internet. Tá? Só entrar no ISA, né? O ISA mesmo já recomenda várias literaturas. Tá? Alguma dúvida? É isso. Acho que deu, né? Em cima. Tá ótimo. Alguma pergunta para a doutora Miriam? Obrigado, Miriam. Apresentação sensacional. Desculpa, é um pouco rápido, porque é muita informação. Vocês vão receber esse material todo que está sendo gravado. O microfone está sem som na sala porque está sendo gravado e vocês vão receber o filme e as apresentações juntas. Fernando, agora é com você, né? Muito obrigado. Nesse daqui? Oi. A estrutura não